Estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa envolver nossos corações, possa nos assistir, nos abençoar, fortalecer nossas almas, nossos espíritos. Estamos continuando o estudo dessa maravilhosa obra, A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por nosso Chico, segundo Divaldo, a maior antena paranormal que o mundo recebeu. Esse médium espetacular. E essa obra tem a chancela do benfeitor espiritual André Luiz, psicografado pelo nosso Chico. É uma obra riquíssima, são 13 obras, que é uma profusão de conhecimentos, é um despertar para a humana, é fundamental a leitura dela, a compreensão dos ensinos, porque o grande objetivo, efetivamente, dos benfeitores espirituais, que encarregaram André Luiz de trazer à Terra esse compêndio fenomenal de conhecimentos, era o despertar da alma humana. Todos nós, é inato à alma humana a felicidade, todos nós desejamos. Mas às vezes passamos pela terra e não entendemos que estamos aqui para cumprir missões, para aprender as lições que não aprendemos ainda, né? Para buscar o perdão, para buscar cumprir também é, os ensinamentos, afinal de contas, as vivências que tivemos oportunidades e perdemos. Então, a reencarnação é esse caminho, esse meio para atingir os fins, que é a felicidade, que é o que Deus deseja aos seus filhos. E essa obra, ela é maravilhosa porque ela, eu sempre costumo dizer que é um curso avançado da vivência do Evangelho de Jesus, que é esse código de moralidade fenomenal, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, a principal missão de Jesus foi trazer à humanidade o seu Evangelho de amor e redenção. Portanto, o Evangelho é uma espécie de estrada asfaltada, sinalizada, que nos conduz à felicidade. Mas às vezes a gente encarna e não entende isso, e o tempo passa e a gente está prestes a se encarnar de novo. E a vida passa e a gente não se apercebe que vamos ter que prestar conta das missões que nos foram dadas, porque ninguém está aqui de férias, estamos aqui em missões. A gente não se toca de que nós estamos perdendo essas oportunidades de a gente crescer, de aprender. As provas são exatamente daquilo que a gente não aprendeu ainda, com as expiações dos males que fizemos, nos pactuar com os outros, perdoar e tal. Então, essa obra é riquíssima em informações. Eu sou muito apaixonado pela didática de André Luiz, certamente orientado pelos benfeitores maiorais que estão por trás dessa extraordinária coleção, né? Porque eles trazem de forma, mesmo com linguagem muito apropriada, de sorte que seja assimilável por quem lê e estuda, né? Essa obra maravilhosa, todo o conjunto das obras, né? E o que é muito importante. E, não obstante a obra ela é eclética, traz informações que não se repetem, uma didática muito importante. Quem lê vai tendo o acompanhamento dos ensinos, baseado no Evangelho de Jesus, baseado na vivência, mas também daqueles que não vivenciam o Evangelho, as consequências, boas ou más, para nossas vidas. Por isso é um despertar. Ao ler essa obra, a gente vê as criaturas que trilharam o caminho da luz ou das sombras e o que efetivamente aconteceu em função dessas condutas ou dessas omissões. Por isso ela é tão importante. Essa obra, a número 8, nós estamos dando a obra número 8, né, da coleção. Chama-se O Domínio da Mediunidade e é um assunto fundamental. A mediunidade talvez seja o assunto mais importante, objeto do estudo da doutrina espírita. Primeiro, porque sem mediunidade não existiria doutrina espírita. O que, afinal de contas, a doutrina espírita, senão os ensinos, as orientações dos espíritos? Sem mediunidade, esses espíritos emissários que estão do lado de lá, a comunicação de dois planos não aconteceria. É a razão de ser da mediunidade. Por outro lado, também a mediunidade ela é muito importante porque ela reafirma, comprova os pressupostos, as afirmações da doutrina espírita, em que ela se baseia. Por exemplo, ela afirma, e ele prova, que a imortalidade da alma. Os espíritos comunicam, portanto, não estão mortos, né? A imortalidade. E, ao mesmo tempo, a comunicação dos espíritos, a comunicabilidade dos espíritos estão provadas cabalmente. Então, é uma matéria que está transversal. Em todas as obras, esse assunto está posto. Mas na didática de André Luiz, cada uma obra enfoca um ponto em especial. Nesse, enfoca nos domínios da mediunidade, ou seja, é uma mediunidade vivenciada nos ensinos de Jesus, ou seja, a mediunidade ela praticada dentro da vivência do Evangelho de Jesus, e, portanto, precisa de ser orientada. Nós vamos ver que o tempo todo ela está
a vivência dessa mediunidade é uma coordenação, há parâmetros que estão, dos benfeitores que estão lá organizando tudo isso. Na leitura de, na leitura de Martins Peralvo, no livro Estudando a Mediunidade, é a mediunidade com Jesus. Eu gosto muito desse termo, porque é a mediunidade vivenciada dentro dos ensinos de Jesus. Porque em várias outras obras foi visto já o uso da mediunidade sem ser baseada nos ensinos de Jesus. É a mediunidade utilizada ou vivenciada sem essa prática. Dos médios que não têm aqueles pressupostos básicos, quais sejam a disciplina, o estudo e a moralidade. Os espíritos, os encarnados, os médios que trabalham sem reparar esses pressupostos, são fortes candidatos a ser também portador, mas não da luz dos benfeitores, mas das sombras. Porque a comunicação acontece entre os planos do bem ou do mal, dependendo da sintonia que cada médio tem com as entidades do bem, com as entidades do mal, e a vivência dos ensinos é muito importante. Então, aquele médio que deseja ser portador dos benfeitores espirituais, ele precisa estar dentro, cumprir esses pressupostos fundamentais. Disciplina, estudo, tem que estudar, e ao mesmo tempo renovar-se espiritualmente. Aí eles vão elevar suas faixas vibracionais. E então, poder ter a sintonia, tudo é sintonia no universo, gente. Dentro da lei do progresso, tudo é sintonia. E a gente, na verdade, sintonia com quem está na mesma faixa. É muito natural. Então, esse livro é muito interessante, muito bom. E quando, na verdade, for decidido que essa obra viria com foco na mediunidade com Jesus, então fora estabelecido André Luiz em conversa com o ministro Clarence, que foi o seu tutor desde que ele foi resgatado lá do nosso lar, para eles, olha, você precisa então procurar uma instituição importante, séria, que vivencie isso e, ao mesmo tempo, um orientador extraordinário, um orientador que tem essa vivência toda. E foi indicado Aulus como sendo esse espírito que tinha toda uma experiência, duas encarnações na França na época, vivenciando, tendo contatos fantásticos com Kardec e tantos luminares, e no mundo espiritual, um larguíssimo trabalho nisso. Né? Feito isso na apresentação a Aulus, ele então disse, olha, para a gente fazer, levar a cabo essa obra, falando da melhor com Jesus, a gente tem que ter uma instituição que vivencie isso com médios equilibrados, com médios que tenham sintonia entre eles, muito equilibrado, que aí a gente vai poder colher as informações. Porque, na verdade, o trabalho de assistência, o trabalho da mediunidade, ele é um trabalho muito complexo, talvez seja o assunto mais complexo de todos os abordados pela doutrina espírita. Só para você ter uma ideia da quantidade de obras que trabalham isso, tem muito mais, olha aqui a quantidade de livros que a gente está lendo para ter informações além dessa obra. Então, é uma quantidade imensa, é uma complexidade muito grande, né, a respeito desse assunto, né? Então, desde os primeiros, lá do começo, que foi delineado o trabalho, apresentado a casa, André Luiz vem trazendo informações dentro da didática dele, mostrando os bastidores, como se dá o perfil dos médios, a sintonia que eles têm, a harmonia que eles têm, né? A importância de como é que é feito o trabalho, a articulação entre os médios, o dirigente da casa, o doutrinador, com as entidades do plano espiritual, que é uma quantidade imensa de entidades, visando não só fazer um planejamento de como será feito o trabalho de assistência, notadamente a grande maioria, as entidades encarnadas, sofredoras, mas também os encarnados. Como será feito isso? Se determinado médio está ou não em condições de atender aquela criatura, aquele espírito? Tem uma sintonia muito fina para que o trabalho venha fluir dentro do planejado. A forma também de proteger o médium no seu aparelho mediúnico, trazendo informações muito importantes a respeito, não só na fase do perispírito, mas também da parte material, da parte do corpo de carne, mostrando como é que essas interrelações acontecem para que as comunicações aconteçam. Então, é uma matéria muito complicada. E o André mostrando o decurso cada capítulo vem trazendo. No de hoje, ele vai trazer no capítulo 5 a assimilação de correntes mentais. Como é que se dá a comunicação dos benfeitores do lado de lá, junto com os médios, para que o trabalho venha fluir muito bem? Então, isso é muito interessante. Vejam a quantidade de peculiaridades. Ele traz detalhes de como se dá as comunicações no campo do perispírito, também no corpo de carne, é muito interessante. Nós sabemos muito bem que o corpo de carne nada mais é do que uma cópia do perispírito. O que é o perispírito? O perispírito é a vestimenta do espírito, portanto, é o telefone que toca de lá para cá. A mente que está lá no espírito conversa conosco, o corpo, através do perispírito. Então, olha quanta informação importante.
Então, hoje a gente vai tratar deste assunto, assimilação das coisas alimentares, e tem muitas informações importantes a respeito dessa matéria. Semana passada eu fiz também uma rápida explanação à luz da obra muito interessante mediunidade de Garmon, muito interessante, que ele falando da mediunidade de prova e a mediunidade natural. Eu lembro que eu falei semana passada sobre isso? Falei. Então, a mediunidade, só em rápidas palavras para entender isso, entender por que, no decurso do tempo, ele também explica que é um surto muito grande de mediunidade, de milagres, e etc, etc. Tudo está dentro do planejamento dos céus, gente, das entidades que nos dirigem. Porque as coisas não acontecem por acaso. Tudo que provém do mundo maior é feito um trabalho de planejamento muito determinado para que nada dê errado, né? Então, isso, olha, a mediunidade natural é aquela que, na verdade, o médium cresce, eleva-se, e por mais que ele se eleve, ele vai, na verdade, ter sintonia com as entidades mais venerandas e elevadas. Essa mediunidade, ela é conquistada pelo médium. Quer dizer, não há manifestação espiritual. Não, não há. Não há intermediário, não, porque o contato é direto. Jesus falava diretamente com o Criador. É a mediunidade natural, direta. Já tem a mediunidade de prova, que são aqueles médios que, no passado, erraram profundamente, cometeram gravíssimos erros. E é dado uma mediunidade por empréstimo. Ele não conquistou nessa mediunidade. Ele não conquistou. É dado por empréstimo, portanto, essa mediunidade pode ser dada e retirada, se mal utilizada, e o médium, ao utilizá-la, ele vai ter que prestar conta desse ato. É uma mediunidade muito difícil, porque, como ele tem vulnerabilidades, ele não tem perfeição, ele não conquistou ainda, as entidades inferiores vão fazer tudo para que ele não consiga obter êxito, né? E ele vai ter que prestar conta disso. Basta ler o livro dos mensageiros, está lá os médios que faliram, lá, para a gente lembrar desses conceitos. Bom, mas aí eu expliquei tudo semana passada, bem direitinho, né? Mas eu queria avançar um pouquinho nessa compreensão, trazendo informações de outras obras para a gente entender isso. E então, Edgar Mono nos traz outra informação interessante. Olha, gente, no decurso do tempo, dentro do planejamento de Deus aos filhos da terra, quem está aqui, nós estamos aqui, nós somos criados simples e ignorantes, mas estamos falando do crescimento, somos filhos de Deus. Somos Deus, como diz Jesus, Deus em potencial. Então, no planejamento sublime de Deus, há em épocas, um surto de mediunidade com a finalidade de fortalecer os vínculos da religiosidade, do despertar da vida humana. Isso, olha, quando precisou-se lá há muitos séculos atrás, há muitos milênios atrás, a ideia de fortalecer a ideia de um Deus único, do monoteísmo, veio Moisés. Moisés, houve um surto de mediunidade imenso. Moisés era um médium extraordinário. Não só com o recebimento do Monte Sinai dos Dez Mandamentos, mas ele antes recebeu as informações de que ele era a criatura indicada para conduzir os hebreus que eram, na verdade, que eram cativos, que eram, na verdade, escravizados no Egito mais de 300 anos. Ele recebeu essas informações desde lá. E a todas as medidas que ele tomou, as pestes para obrigar o faraó Ramsés a libertar os gafanhotos, a mortandade de peixe, tudo era mediunidade, ela era mediunidade importantíssima, né? De efeitos físicos. Depois a história da abertura do Mar Vermelho, a história de localizar no deserto água para aqueles milhares de criaturas no deserto e animais descedentando, o maná que caiu dos céus, a comida, tudo isso já era mediunidade pura. Então ele trouxe, e ele, Moisés, teve além da história de acreditar num Deus único, que era importante naquela época, esse surto de mediunidade explodiu naquela época, né? Que era muito importante, ele trouxe as primeiras informações vindo dos céus, digamos assim, com os Dez Mandamentos, que aquilo era, efetivamente, fazia parte dos ensinos sublimes. O resto era dos homens. Desde lá, Jesus dizia muito bem isso, né? A lei mosaica, os profetas e a lei amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. O resto é dos homens. Era a lei mosaica, o Pentateuco mosaico, é baseado nos costumes daquele povo daquela época, brutal, ignorante, escravizado, etc, etc, que achava normal se matar a mulher que traiu o marido, apedrejada na praça pública. Isso não era de Deus. 18 séculos depois veio Jesus, dentro do planejamento de Deus, aos filhos de Deus que estavam aqui, trazendo uma moral absolutamente nova, pura, bela. O maior código de moralidade que a Terra recebeu é o Evangelho de Jesus. Está dito lá por Emmanuel, no capítulo 1 do livro Caminho da Luz. A missão primordial de Jesus foi trazer o Evangelho de amor e redenção. Só que esse material, a semente da Boa Nova, naquele povo ignorante, não era coisa simples de ser trabalhada. Vinha semente, que vinha germinando no decurso do tempo. Né? Jesus bem dizia:
que a claridade em excesso ofusca e não esclarece. Então, ele já. E foi um surto de mediunidade fenomenal. Jesus era o maior médium que a Terra recebeu, né? As curas e etc. A transfiguração do Tabor e de milhares e milhares. Não só ele, mas também o surto de mediunidade os seus próprios apóstolos, que eram médiuns fenomenais. 18 séculos depois, 20 séculos depois, vem a doutrina espírita, que o próprio Jesus afirmava no Evangelho de João, que Deus enviaria um outro consolador, dessa vez não mais personalizado, primeiro Moisés, depois Jesus, não. Agora seria escancarada as portas dos céus, onde a comunicação entre os dois planos aconteceria. Um grande, gigantesco surto de mediunidade surge de novo com a doutrina espírita. Certo? Que agora, sim, a comunicação vinha fluir entre os dois planos. Então, só para a gente entender essa profusão da mediunidade como algo que é um planejamento estabelecido pelos dirigentes maiores. Então, esse é um esclarecimento importante para a gente entender isto, certo? E aí, então, vamos discutir aqui que é muito importante estudar o capítulo 5, que chama Assimilação de Correntes Mentais. Até então, André Luiz está trabalhando os bastidores da instituição espírita, onde no capítulo vindouro, capítulo 6, ele vai começar a trabalhar o atendimento diretamente das criaturas sofredoras pelos médios. Até então, ele está trabalhando essa fase de preparação, mostrando como se dá essas conexões entre a equipe espiritual e a equipe encarnada de médios, etc, etc, etc. Diz assim, ele começa a contar essas informações. Faltando apenas 2 minutos para as 20 horas, ou seja, para 8 horas da noite, ele narrando que estava prestes a começar o trabalho da equipe mediúnica de assistência aos sofredores. Quando o dirigente espiritual mais respeitável deu a entrada no pequeno recinto, ou seja, chegou então o espírito que coordenava todas o trabalho mediúnico do lado de lá, que é muito importante, fundamental, aliás, que essa coordenação espiritual tenha uma proximidade, uma sintonia muito fina com o coordenador do lado de cá, que é o doutrinador, que toma conta do trabalho da sala mediúnica. É muito importante. E vai mostrar como é que se dá essa comunicação, essas correntes mentais, como é que são assimiladas entre os desencarnados e os encarnados, para que o trabalho flua da melhor maneira possível, dentro da ideia da mediunidade com Jesus, equilibrada, etc., e coordenada, né? Olha, quando faltava 20 minutos para começar o trabalho, provavelmente às 8 horas da noite, às 20 horas, chega então o dirigente espiritual que coordena todo o trabalho. Nosso orientador, quem? Aulos, fez a apresentação. Clementina era esse irmão, esse espírito elevado, que coordenava o trabalho. E eles efetivamente se conheciam, porque a gente já viu lá em capítulos passados que o próprio Aulos, pela sua grandeza e pela larguíssima experiência, ele faz um trabalho de coordenação em várias instituições espíritas, para ver como é que está o trabalho fluindo. Há uma coordenação daqueles que trabalham. Então, pela intimidade aqui, de ver que eram amigos. Nosso orientador articulou a apresentação. O irmão Clementino, esse que chegou, abraçou-nos, né? Acolhedor, como sempre, e é natural que aconteça esse acolhimento entre as grandes almas. Aí disse: então, a casa de todos, fiquem à vontade, vocês cumpriram a missão de vocês. Já sei o trabalho que vocês estão fazendo aqui, sejam muito bem-vindos, fiquem absolutamente à vontade, porque o trabalho venha fluir. Estivéssemos, pois, à vontade na tarefa, disse ele, que nos achava investido. Que tarefa era essa, gente? André Luiz e Hilário foram ali, acompanhado de aulas como orientador, para colher o quê? Dados, apontamentos, informações, para escrever essa obra, esse livro a respeito da mediunidade com Jesus, da mediunidade equilibrada, certo? Muito bem. A essa altura, disse André Luiz, diversas entidades do nosso plano, ou seja, muitos espíritos sofredores, e a gente viu que espíritos são esses. Lá nos capítulos passados já foi dito, boa parte desses espíritos sofredores vieram co-encarnados para casa, eram criaturas que obsidiavam ou que vampirizavam aquelas entidades, e muitos deles, esclarecidos, doentes, obsidiados ou vampirizados, ou fugiam, foram mais revoltados, mas alguns eram tocados. E aqueles tocados estavam ali para serem trabalhados, assistidos, visando despertar pelo seu processo de renovação e transformação. Afinal de contas, somos todos filhos de Deus. Então, diz André Luiz, essa altura, diversas entidades do nosso plano colocaram-se junto dos médios que estariam em serviço, ou seja, estariam futuramente. Aquelas entidades sofredoras foram colocadas próximo à mesa onde os médios atuavam, num processo de preparação, coordenado por quem, gente? Pelas entidades do plano espiritual. Todo esse trabalho que é feito das entidades sofredoras que vêm é feito pelo lado de lá, sob a coordenação do irmão Clementino. Do lado de cá é pelo Raul Silva, que é o coordenador, é o coordenador da sala mediúnica, né? É o doutrinador, é o médio doutrinador. Mas do lado de lá, tudo é coordenado. Quem vai falar, quem vai ser incorporado, quem vai
Qual é o médico que está preparado para receber A, ou B ou C? Tudo é decidido pelo lado de lá, nós já vimos isso, né? Muito bem. Clementino avançou em direção de Raul Silva. Clementino, o dirigente espiritual da casa, que coordena toda a tarefa, e Raul Silva, o dirigente espiritual da casa material, do lado de cá, dentro dos médios encarnados. Perto de quem se postou em muda reflexão. Quem? Clementino foi para junto de Mário Silva, que o trabalho ia começar de Raul Silva, para iniciar o trabalho. Se ele chegou e postou-se perto dele, de Raul Silva, estava em alguma prece de preparação para que o trabalho fluísse muito bem. Logo após, Aulos, que é o coordenador do trabalho e orientador de André Luiz e Hilário, convidou-me ao psicoscópio. Lembra do psicoscópio, gente? Aquele aparelhinho que André Luiz que foi trazido com um propósito muito importante de fazer uma leitura psicoscópica do psique, de como é espiritualmente aquela criatura. A leitura do psicoscópio, digamos assim, ele descortina quem é cada um, qual a condição espiritual de cada um, mostrando quem são aquelas criaturas avançadas ou atrasadas. Muito bem. Psicoscópio. A André Luiz traz um outro dado importante. Aulos convidou no psicoscópio e graduou esse psicoscópio, esse aparelho, sobre nova modalidade, mostrando que aquele psicoscópio não só tinha o condão de fazer uma ficha psicoscópica do espírito, dos encarnados, não, mas também havia uma outra modalidade que ele estudava, por exemplo, a matéria. Ou seja, o corpo de carne do médium, por exemplo. Ele não só estudava o espírito, mas também o corpo de carne. Olha que coisa interessante, que aparelho sofisticado, que ele trazia um perfil da mente do médium, quem era ele, avanços e atrasos, dificuldades, qualidades ou defeitos, é a ficha psicoscópica do psique da criatura, do médium, mas também tinha o condão, por isso que era um aparelho multiuso, digamos assim, da matéria, de analisar quais são as conexões na matéria dessas informações ou dessas energias que são passadas do espírito para o médium. Olha que coisa interessante, que informação importante. Recomendou-nos, Aulos, a André Luiz e a Hilário, a curar de exame. Olha, eu fiz uma nova graduação. Vocês não vão olhar só o espírito comunicante ou o psique, o espírito do médium, não. Vocês vão usar agora, ver como é que são essas irradiações no corpo físico. Essas energias que são postas, que você colocar para o Clementino e Raul Silva, para ver como é a comunicação. Olha, interessante. Foquei, disse André Luiz, os companheiros encarnados na concentração mental. Quem, gente? Os médicos estavam ao redor da mesa, lembra? Em sintonia absoluta, eles estavam lá concentrados para que o trabalho fluísse muito bem na noite, porque afinal de contas estavam preparados, porque afinal de contas para estar a sua prece, para iniciar o trabalho de assistência aos sofredores, encarnados e desencarnados. Identificando-os, quem? Os médios encarnados, portanto, sob aspecto diferente. Por que diferente? Porque antes a ficha psicoscópica foi feita sobre o psique, o espírito daquelas criaturas, mas agora não. O enfoque seria na matéria, no corpo de carne, que é vestimento do perispírito. Nós sabemos muito bem disso, né? Desta vez, de Sandra Luiz, os veículos físicos, ou seja, os corpos dos médiuns, pareciam quais se fossem correntes eletromagnéticas de alta tensão. Ou seja, ele conseguia verificar pelo psicoscópio como se dava as energias que estavam recebendo os médios, das comunicações, da assistência dos benfeitores espirituais, que estavam ajudando, preparando-os para o trabalho da noite. Os corpos, ele conseguia ver as energias entrando no corpo, era como se fossem correntes de energia eletromagnética de alta tensão, fluindo, uma rapidez imensa dentro do corpo, preparando aquele corpo de carne, né, para o trabalho que aconteceria, porque não só se prepara o espírito, né, mas também o corpo de carne, porque as energias que chegam pelo espírito reverberam também no corpo de carne, né? Quando ele explicando. O sistema nervoso, os núcleos glandulares e os plexos. O que é os plexos, gente? Lembremos que no perispírito tem os centros de força, não tem? Não tem? São chakras, assim denominados, né? Nós temos o chakra, nós temos o frontal, nós temos o laríngeo, nós temos o cardíaco, nós temos o esplênico, o da básico, etc. Então, no perispírito, esse centro de força chama chakras. Mas no corpo de carne, onde tem esse chakra, por exemplo, que na minha testa, que é o frontal, no meu perispírito é o chakra frontal, mas no meu corpo de carne chama-se o plexo. É o correspondente no corpo físico do chakra que está no perispírito.
Por isso que chama aqui dos plexos. Os plexos é exatamente o correspondente do corpo de carne. Só para entender a diferença de chakra, são os centros de força que estão no perispírito. E os plexos são os correspondentes do corpo de carne. Só para fazer a diferença e entender bem quando ele fala de chakras ou quando ele fala de plexo. Só para entender isso, que é muito importante. Então, isso aqui, eu estou colocando essa informação. Diz assim, ó. Fiquei graduando, tá. Sim, quer dizer aqui, o sistema nervoso, os núcleos glandulares e os plexos, portanto, exatamente onde se situam os chakras, emitiam luminescências particulares aonde? No corpo de carne. Por isso que ele está dizendo, se agora o periscópio, o psicoscópio está focando no corpo de carne, ele não podia estar olhando o chakra, porque ele está olhando o corpo de carne, a matéria, ele está olhando ele está olhando aqui, na verdade, os plexos, que são os correspondentes do centro de força que está no perispírito. Só para entender isso, tá certo? Muito bem. Olha, aí ele está explicando. Emitiam esses plexos e as glândulas, os núcleos nervosos, uma luminescência particular, diferente. Aí disse ele, e justapondo-se ao cérebro, né? O cérebro que está aqui, o nosso cérebro, a mente surgia como esfera de luz característica. Porque, na verdade, onde está o cérebro do corpo de carne, é onde fica a mente, no espírito. Né? Onde está a posição da mente que reflete no corpo de carne, que é o cérebro, disse ele, né? A mente surgiu como uma esfera de luz característica oferecendo em cada companheiro, disse ele, encarnado, médio, determinado potencial de radiação. E por quê? Porque cada um está num estágio espiritual diferente. Cada um emite uma luminosidade distinta dependendo do seu estágio evolutivo e é natural, certo? Então, cada um emite mais ou menos luzes em conformidade com o seu processo evolutivo. Portanto, o cérebro, que é por onde se manifesta assim, a mente, via pineal, nós discutimos lá atrás, cada um emite uma luminescência diferente, uma radiação diferente. Muito bem. Assim, ele continua a análise usando o psicoscópio do corpo físico dos médios. Já claro isso. Ele já analisou lá nos capítulos passados o espírito, o perispírito, etc, etc, etc. Certo? É, assinalando, disse ele, a nossa curiosidade, e Aulos explicou, o coordenador. Em qualquer estudo, disse Aulos, mediúnico, em qualquer momento que a gente for estudar a mediunidade, ou seja, a manifestação dos espíritos, tendo por médio como medianeiro ou um carteiro do mundo espiritual, essa comunicação não dá para fazer de ser qualquer estudo. Não podemos esquecer que a individualidade espiritual, ou seja, o espírito na carne encarnado, né, mora na cidadela atômica do corpo. O que é o corpo, afinal de contas, gente? É o tabernáculo, como dizia lá na linguagem dos hebreus antigos. É a morada temporária do espírito, certo? Tabernáculo é usado pelos hebreus como uma morada. É muito comum naquela transfiguração do Tabor, quando, na verdade, se transfigura Moisés, etc. Paulo pergunta a Jesus, escuta, mestre, já que Moisés está aqui, você não quer construir um tabernáculo, construir uma barraca para ele passar a noite, porque é muito frio no deserto? Então, tabernáculo significa isso. Esse corpo de carne é a nossa morada temporária do espírito até o desencarne, né? Formando esse corpo de carne formado por recursos tomados de empréstimo do ambiente do mundo. Não é assim? O corpo de carne, tudo que temos aqui, ossos, etc., etc., é formado por energias, por matéria do nosso mundo que a gente vive. Tanto é verdade que quando o corpo decompõe, volta para a natureza. Tudo que está aqui no corpo de carne decompõe e volta a se incorporar na natureza. Porque o nosso corpo de carne já é de elementos da natureza. É isso que Aulo está chamando a atenção aqui. Aí ele vai explicar aí na frente aqui. Sangue, encéfalo, nervos, ossos, pele e músculo representam materiais que se aglutinam, se juntam, né, entre si, para manifestação transitória da alma do corpo de carne, na terra, constituindo-lhe vestimenta, a roupa temporária do corpo, e assim, que é nosso corpo de carne, a não ser uma vestimenta, uma roupa que vai ficar rota e vai, como uma roupa qualquer, vai ficar rota e no futuro vai se pôr e vai se acabar. Corpo de carne é assim. A vestimenta é temporária. É, porque o espírito é eterno, mas o corpo de carne não. Esse não é. Esse é falível, tem prazo de validade. Segundo as condições em que a mente se acha. O que é que ele quer dizer com isso, gente? O nosso corpo de carne retrata
ao nosso espírito, à nossa mente. E o que é essa mente? É a soma de tudo que fizemos até hoje. Nós hoje somos o melhor que nós conseguimos desde que fomos criados. Nós vamos nos melhorando no decurso. Hoje somos a melhor criatura de todas as encarnações passadas, é agora, é o nosso. Nós somos a somatória de tudo isso. A nossa mente é essa soma extraordinária de experiência, de vivências. Então, cada corpo retrata a condição espiritual que nossa mente e nosso espírito está. É isso que ele quer dizer. É isso que ele quer dizer. Por isso ele está explicando que cada corpo de carne tem uma energia diferente um do outro, dependendo do estágio evolutivo de cada um. Retrata a maturidade e a evolução ou o atraso do espírito. Retrata-se do corpo físico. Bom, neste instante, disse André Luiz, o irmão Clementino, quem é Clementino? O dirigente espiritual da casa, que veio coordenar todo o trabalho daquela noite. Ele que dirige todo o processo. Pousou a destra, que é a mão direita, sabemos, na fronte de quem? Do nosso amigo que comandava a Assembleia. Quem? Raul Silva. Quem é Raul Silva? Raul Silva é o médio doutrinador. É ele que fará a conexão com o coordenador do plano de lá, que é Clementino. E ele vai narrar como se dá a assimilação dessas correntes de energias que vêm de Clementino para chegar até Raul Silva. Olha que coisa interessante. E essa informação ele vai trazer mostrando que o perispírito está vendo essas conexões no plano físico, no corpo de carne de Raul Silva. Olha que coisa interessante. Muito bem. A mente, muito bem. Clementino pousou a mão com a Assembleia, mostrando-se-nos a quem? A quem estava lá olhando, André Luiz e Hilário no psicosfera, mostrando-se quem? Clementino, mais humanizado, quase obscuro. O que significa isso? Para que, na verdade, o espírito de Clementino, espírito altamente evoluído, tivesse uma conexão melhor com Raul Silva, ele precisou adensar o seu perispírito para poder ter mais sintonia, para que, na verdade, as expressões emanadas dele chegassem com mais fidelidade a Raul Silva, para ficar mais próximo à sintonia. Olha que coisa interessante. Nós já vimos em várias obras que isso é absolutamente normal. As espíritos muito mais elevadas, para ter um contato mais próximo e ser bem compreendido pela entidade mais infeliz, adensa o perispírito. Nós vimos isso, né? Libertação de juízo, etc, etc, etc. O benfeitor espiritual, quem? Clementino, que ora nos dirige, disse Aulus, afigura-se mais pesado. Por que pesado? Porque ele adensou seu perispírito, né? Adensou, ficou mais pesado, mais terra a terra, né? Porque amorteceu, olha, ele mudou, né? O elevado tom vibracional que ele tem, ele modificou, e isso é absolutamente possível. A gente viu que, na verdade, depende só da vontade dos espíritos mais elevados para modificar a sua roupagem do perispírito. Isso é perfeitamente possível, esse adensamento, só com base na vontade. Para quê? Disse ele. Elevado em que expira habitualmente, é um espírito muito mais elevado, o perispírito é muito mais diáfano, mas ele, na verdade, adensou com a finalidade, descendo a posição de Raul, para ficar mais ou menos no mesmo nível de Raul, no que era possível. Tanto quanto lhe é possível, disse Aulus, para quê? Para benefício do trabalho começando. Isso é para que, na verdade, houvesse uma sintonia perfeita, ou seja, que tudo que Clementino viesse a trabalhar e passar fosse assimilado de forma da mais fidedignamente possível por Raul Silva. Para quê? Para que o trabalho da noite fluísse da forma melhor possível, da forma mais adequada. Porque é impossível haver um trabalho a bom termo se não houver a compreensão de quem está orientando o mundo espiritual com quem está recebendo. É preciso que haja essa compreensão, que haja essa sintonia. Gente, sintonia é absolutamente tudo. Bota isso na cabeça de vocês. Muito bem. Influenciar, vamos explicar. Que Clementino influencia agora a vida cerebral de Raul Silva, porque a sintonia está feita muito bem, Raul Silva, do condutor da casa, a maneira de um musicista emérito, ou seja, de um extraordinário violoncelista, por exemplo, né? Manobrando respeitosamente aquele instrumento, um violino de alto valor do qual conhece a firmeza e a harmonia. O que ele quer dizer com isso? Para que, na verdade, um maestro extraordinário possa manusear um violino de forma adequada, ele tem que conhecer as peculiaridades daquele violino. Se, na verdade, ele não tiver no mesmo nível de compreensão daquele violino, ele não vai poder manusear e tirar as notas mais sublimes. Então, ele está dizendo isso. Ele, na verdade, está utilizando, você baixou a sua faixa vibratória, a maneira de um musicista emérito, manobrando a respeito de um violino de alto teor, valor, do qual conhece a firmeza, conhece a pureza daquele instrumento, de sorte que houvesse um uso pleno, que acontecesse a conexão
plena para que o trabalho flua da melhor maneira possível. Notemos, diz André Luiz, que a cabeça do venerável Clementino, ou seja, do benfeitor, do coordenador do lado de lá, do plano espiritual, passou a emitir para quem? Para Raul Silva. Raios, raios, né? Fulgurantes, ao mesmo tempo em que o cérebro de Silva, se lembra, Clementino é o emissor e Raul Silva é o receptor, certo? Ao mesmo tempo que o cérebro de Silva, que recebia, sob os dedos do benfeitor, porque a destra, a mão direita de Clementino estava sobre a cabeça de Raul Silva, né? Do benfeitor, que se nimbava de fogo, se nimbava de luminosidade intensa. Por quê? Porque a luz que estava sendo emanada do cérebro de Clementino estava sendo recepcionada pelo Raul Silva. Aquela luminosidade que agora aparecia na mente de Raul Silva era a receptividade da luz que vem da mente de quem? De Clementino. Olha que coisa interessante. Em que se nimbava luminosidade intensa, embora diversa. Por que diversa, gente? Por que diversa? Lembremos que cada espírito ele emana uma luz de uma cor diferente. Por quê? Porque depende perfeitamente do estágio evolutivo de cada espírito. Lembra? Isso já foi dito lá nos Mensageiros. Na prece de Ismael, lembra a prece de Ismael? E André Luiz narra lá muito bem a prece de Ismael, ela é o espírito mais elevado. Ela e as assessoras do mesmo nível tinham uma cor, a cor da luz que ela emitia era de uma cor. Dos demais era diferente. Cada um tinha uma cor diferente, dependendo do estágio evolutivo de cada um. Era maior o fluxo ou menor o fluxo que recebia as luzes que vinham do céu, depende do estágio evolutivo de cada um. Por isso que a luminosidade emitida por Clementina é distinta da luminosidade recebida por Raul Silva, porque não são espíritos equivalentes. Clementina apenas adensou seu perispírito para facilitar a comunicação, mas ele continua sendo um espírito elevado que o é. Portanto, a luz que ele emite é distinta da luz de Raul Silva. Olha que coisa interessante, para a gente compreender isso. Né? O mentor desencarnado, ou seja, Clementino, levantou a voz comovente, né? Suplicando as bênçãos divinas, ou seja, a prece de abertura do trabalho, com expressão que nos eram familiares. Sim, André Luiz já narrou tantas vezes aos níveis das entidades venerandas e a forma como é feita as preces, quanto mais elevado o espírito. Mas a prece é sublime, né? Mas as repercussões ou as respostas celestiais são diferentes. Nós sabemos disso, né? É, divinas, peculiares, expressões, ou seja, ele tá fazendo, vê só que coisa interessante. Clementina é quem está fazendo a prece. E está mandando para a mente de quem? De Raul Silva. Porque André Luiz ele tem uma percepção dupla. Os que estão lá, André Luiz, Aulos e Hilário. Ele está escutando a fala de Clementino lá, do lado de lá, que é espírito, mas ele também vai escutar a fala daqui de Raul Silva. Ele tem essa dupla percepção. Ele é espírito, está vendo o que acontece aqui e lá. Ele tem as informações dos dois bastidores, espiritual e físico. Olha o que ele diz aqui. Olha só. O mentor desencarnado levantou a voz comovente, suplicando bênção divina com expressões que eram familiares. Expressões essas, ou seja, o que estava sendo dito por Clementino, essas que Silva transmitiu igualmente em tom de voz. Ele captou perfeitamente o que estava sendo dito por Clementino. Por quê? Porque tinha sintonia. Né? A voz. Imprimindo diminutas variações, pouquíssimas. Pouquíssimas. Por que André Luiz, quando notar isso? Porque o André Luiz estava ouvindo o que estava sendo dito lá para o Clementino e a reprodução do que ele estava dizendo para o Raul Silva. Era a mesma coisa, com pequeníssimas variações aqui e acolá, mas mostrava aquela sintonia extraordinária. Isso é que é importante. Porque o trabalho vem a fluir, é fundamental essa sintonia, essa harmonia entre eles. Olha que coisa interessante, né? Com a emotividade que nos invadia todos, pela beleza e o conteúdo da prece, é compreensível, silêncio brando se interpôs durante alguns minutos. Nós já sabemos, ele não repete aqui, porque repetiu tantas vezes, que toda vez que é feita uma prece dessa magnitude, tem a resposta dos céus. Cai luzes, tarará, flores, nós sabemos tudo isso. Ele não repete mais aqui, porque repetiu tantas vezes isso para a gente entender. Né? A resposta dos céus. Muito bem. Aí eles, olha, fios, aí ele começa a narrar o efeito da prece dentro do ambiente, inclusive nos médios. Diz ele, fios de luz brilhante ligavam os componentes da mesa. Quem, gente? Quem? Os médios, que estavam lá em prece, acompanhando, concentrados, em sintonia.
Se esse fio ligava entre eles, porque havia uma conexão perfeita entre eles. Havia uma sintonia fina entre eles. Por isso que tem aquela conexão entre todos eles. Ele já narrou nos capítulos passados sobre isso, bem interessante, mostrando como é que era a receptividade. Cada um tinha umas antenas que captavam, tal, 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 tal. Dando-nos a perceber, disse André Luiz, que a prece feita por Clementino e repetida por Alcilva os reunia mais fortemente entre si. Quem? Os médios. Aquela prece teve um condão importante de criar as condições para o trabalho, e essa ligação, esses fios de luz ficaram cada vez mais fortes, criando uma harmonia ainda maior, uma sintonia maior entre os médicos que estavam sentados na mesa, preparando-se para o início do trabalho. A prece é uma preparação, nós sabemos disso. É uma preparação, rogando aos céus assistência, tudo vai fluir bem, muito bem. Terminada a oração, feita por Clementino e repetida por Alcilva, de Sandra Luiz, esqueci, acerquei-me de Silva. Olha a curiosidade interessante. Por quê? Porque lembra que periscópio ele foi modulado, ele foi feito uma nova, ele foi feito uma pericoscópio, né? É isso mesmo? É psicoscópio, melhor dizendo. Lembra que ele falou que foi feito graduado diferente? Que antes estava graduado para ver as repercussões do espírito e agora do corpo? Por isso, olha, eu me sequei de Silva, para ver a conexão da comunicação que foi feita por Clementino entrando no corpo de Silva. É isso que ele queria descobrir. O que ele quer mostrar, porque entender, essa obra é muito importante, que além de orientar para a gente, mas é uma obra muito direcionada para os médios entender como é que se dá o processo. Então ele vai escrever isso aqui. Primeiro ele escreveu lá no espírito, na gradação anterior, e agora no corpo físico. Aí ele dizia: qual era o objetivo de chegar perto de Silva, de Raul Silva? Desejava eu, André Luiz, investigar mais a fundo as impressões que ele assaltava o corpo físico. Por isso a gradação do aparelho estava diferente. Antes ele estava numa gradação para analisar o espírito e agora no corpo físico, né? O campo físico. E observei ele vai narrar agora, então, que todo o busto, a parte aqui do peito, inclusive braços e mãos, sob vigorosa onda de força, dessa força que foi passada por Clementino, né? Força. Aí ele sai a pele, o camarada estava todo arrepiado, sai a pele. Num fenômeno de doce excitação, como que agradável calafrio. Mas não é assim, quando acontece o envolvimento, quem é médico, só não sabe, estou todo envolvido. A pessoa já diz isso, começa a localizar, tá? Um calafrio. É envolvimento espiritual, gente. Ele está mostrando como é que, na verdade, chega esse envolvimento. E quais repercussões no corpo físico. Olha que coisa interessante. Ele ficou todo excitado, com os pelos, como fosse com arrepios, etc., na pele, né? Tal. E aí eles, um calafrio. Isso, Raul Silva, que estava recebendo as ondas, as energias, os raios provenientes de Clementino. Muito bem. Essa onda de força que estava recebendo ele, descansar, aí ele começa a dizer onde é que ela vinha e como é que ela se irradiava no corpo físico. Essa onda de força recepcionada descansava sobre o plexo solar. Lembra, gente, o plexo solar? O plexo solar, o plexo, pode dizer, é o correspondente do centro de força. O plexo solar, ele fica no esplênico. E onde é que fica o esplênico? O chakra? Fica 3 dedos acima do umbigo. Lá vocês vão olhar uma vez. Tá? 3 dedos acima do umbigo. No perispírito é o esplênico. O centro de força, o chakra esplênico. No plexo solar é o local, no corpo de carne, correspondente. Então, essas forças descansavam ali. Elas vinham e ficavam ali, né? Onde se transformava aquelas energias recebidas em luminoso estímulo, lá no plexo solar, no esplênico, estímulo, que se estendia pelos nervos até o cérebro. Essa ligação chegava, atingia aqui a partir do busto, e etc., chegava ao plexo solar e era canalizada até o cérebro. Essa comunicação recebida pelo perispírito, como é que ele chegava no corpo de carne, no físico, até chegar ao cérebro, para chegar no cérebro, pudesse Raul Silva verbalizar o que estava recebendo, do qual se derramava pela boca, só, essa informação chegava já até o cérebro, já do cérebro, essa informação, essa comunicação, do qual se derramava pela boca em forma de palavra. As palavras postas, elas vinham da mente do benfeitor, de Clementino, chegava à mente ao perispírito de Raul Silva, tinha repercussão no corpo de carne, que chega até o esplênico, etc., e chegava até o cérebro, e até chegar à boca, transformando-se em palavra. Pessoal, é toda essa corrente, ele narrando como é a repercussão no corpo físico. Olha que coisa interessante.
Isso é importante para os médios entenderem. Quando eles sentem calafrio, eles estão recebendo o envolvimento espiritual. Para eles entenderem isso. Muito bem. Acompanhando minha análise, Aulus disse a André Luiz: olha, eu vou explicar como é que se dá isso. O jato de forças mentais do irmão Clementino, que vem na mente dele, espírito, atuou sobre a organização psíquica de Silva. Como assim? Que é a organização psíquica, gente? Sobre a mente. A mente, lá no perispírito, a mente, como uma corrente dirigida para a lâmpada elétrica. O que quer dizer, gente? Como é que acontece a lâmpada elétrica? Não tem um interruptor? Não tem interruptor? Muito bem. A energia está chegando ali. Você liga o interruptor, passa e vai até a lâmpada. Então, isso é mais ou menos assim. É que a fonte vem, quando passa o interruptorzinho, vai chegar até a lâmpada, que é exatamente Raul Silva. Olha que coisa interessante. Vou explicar aqui, ó. O jato de força mental movimentina atuou sobre a organização psíquica de Silva como a corrente dirigida para a lâmpada elétrica. É algo assemelhado, disse ele. Apoiando-se no plexo solar, que é exatamente o esplênico, correspondente ao esplênico, o chakra esplênico, né? Apoiando-se lá, elevou-se ao sistema neurocerebriano, até o cérebro, com uma energia elétrica da usina emissora. Quem é o emissor? É Clarentino. Quem é o receptor? A lâmpada é Raul Silva. Que atingindo a lâmpada, que é Raul Silva, se espalha no filamento incandescente, produzindo o fenômeno da luz, a transfusão de energia. Não é assim, gente? É assim que chega. Quando chega a luz, quando você liga aqui o interruptorzinho, a energia vai pelo fio até chegar lá na lâmpada. Aí o que acontece? Aquele filamento da luz se ilumina. As luzes se iluminam. É assim que acontece. É uma transfusão, ou uma transmissão de energia do espírito para o encarnado, para o Silva. Olha que interessante. Quando ele explicando. E o problema da. Olha a curiosidade interessante de André Luiz. Mas escute, e a voltagem? Olha a pergunta. Se a energia vem mais forte ou mais fraca, vai ter repercussão ou não no receptor? A emissão do emissor for mais forte do que tem a capacidade de receber mais fraco, como é que fica? Olha que pergunta interessante. Ele responde. E o problema da voltagem do receptor, de Raul Silva? Indaguei curioso. E ele respondeu: não foi esquecido, não. Isso também é levado em consideração. Olha o que ele diz aqui. Clementino, o emissor, o benfeitor, que é mais elevado do que Raul Silva, graduou o pensamento e a expressão. Graduou a quantidade e a voltagem de energia encaminhada, em outras palavras, de acordo com o quê? Com a capacidade do nosso Raul, do receptor, e do ambiente que o cerca, ajustando-lhe as possibilidades. Que possibilidade é essa, gente? Possibilidade de recepção, né? Tanto quanto o técnico de eletricidade, fazendo aqui um figura de linguagem, tanto quanto o técnico de eletricidade controla a projeção de energia segundo a rede e os elementos receptivos. O que quer dizer com isso, gente? Ora, quando a usina gera energia, vem uma quantidade de força gigantesca. Os transformadores fazem a transformação daquela energia para chegar no local que só um biquinho de luz, ele faz uma gradação ali. Do contrário, aquela luz vai explodir, se a energia for forte demais. A gradação também é feita e levada em consideração. Olha, Raul Silva gradou, em conformidade com a capacidade de recepção de Raul Silva. Olha que interessante. Nem isso deixou de ser analisado. Tudo isso é planejado. Ou seja, certamente lá, olha, qual é a capacidade de recepção de Raul Silva? E é ajustado, tudo isso previamente, tudo planejado, não é nada improvisado. Então, ele continuou explicando. Cada vaso, cada corpo de carne, que tem um espírito lá dentro, portanto, cada corpo encarnado recebe, disse ele, de conformidade com a estrutura que lhe é própria. O que significa essa estrutura, gente? Com a elevação de que é portador o espírito. Não adianta mandar uma voltagem acima da que ele tem capacidade de receber, que vai dar problema. Tudo é gradado. Aí, se os confrontos de aula, ou seja, os confrontos está dizendo o seguinte: da voltagem maior e menor, essas explicações de aula surgiram belas indagações, né, Luiz? Vieram muitas indagações na minha cabeça, muitas perguntas, que ele vai esclarecer com a finalidade de a gente entender que está vindo aqui e para os médicos especialmente. Disse ele: a ligação elétrica, disse, gera luz na lâmpada. Não gera? Quando a luz não vai, a luz elétrica vem, quando você liga o interruptorzinho, não gera luz na lâmpada, não acende a luz? Muito bem. E ali? A pergunta dele, se ele pensando em si próprio. Mas e ali, naquela situação? O contato espiritual de Clementino, de certo, segundo podemos conferir, improvisava forças igualmente
a se derramarem no cérebro e na boca de Raul Silva, não é? Na feição de palavras, raios luminosos. Aulus percebeu que ele estava lá pensando sobre esse assunto, captou a muda inquirição, que ele estava só pensando, mas rapidamente Aulus já captou essa informação, né? A telepatia, né? Os espíritos, mas ela tem essa capacidade de captar. E apressou-se em esclarecer. Olha, disse Aulus, a lâmpada em cujo bozo se faz luz, né? A lâmpada em que você faz luz, que é lançado para ela, aquela luz é lançada. É a mesma coisa de Clementino lá que lança energia para Raul Silva. Na lâmpada também é assim. Ela vem da fonte e chega nela, é encaminhada, é lançada por ela. A lâmpada é lançada, a luz de si, da mesma forma que os fotônios. Fotônios é a quantidade de luz que emana, que acende dentro da lâmpada, né? Que são elementos da natureza a vibrarem no espaço físico. Ou seja, aquilo que está acontecendo na lâmpada é muito compreensível. A lâmpada ela recebe essa quantidade de energia através dos movimentos que lhe são peculiares. A nossa alma, disse Aulus, a nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia, não é? A alma não procede a ideia na sua mente, a ideia irradiante. Também essa alma lança fora de si os princípios espirituais. Esse raio, essa energia. Quando a gente pensa, a gente emana essas energias. Emana esse raio que são captáveis por outras almas. Quer explicando isso? O próprio Espírito. Lança fora de si princípios espirituais, condensados na força ponderável e se multiplica através do pensamento. Princípios esses que influenciamos no espaço mental. Ou seja, o espírito influencia outro dependendo da energia que emana, não é assim? Os nossos pensamentos são captáveis pelos outros. As influenciações são assim. As obsessões também são assim. As nossas compreensões também são assim. As sintonias são assim. Nós emanamos energia de nossa mente que são captáveis. As comunicações, por isso é importante ter as sintonias. Para que a gente receba sintonia boa, eu tenho que também estar com a nossa mente boa para receber aquela sintonia. Quando eu estou com a sintonia elevada, eu não recebo as emanações ruins. Por isso tudo é sintonia. Porque Jesus nos falava para orar e vigiar, para eu elevar a minha sintonia, para que eu receba só as sintonias boas e não as más. Essa é que é a grande questão. Muito bem. Quando eu dizendo, os mundos atuam sobre os outros pelas irradiações. Não é assim? Ou vocês acham que não? Um planeta tem a capacidade de influir o outro pelas suas forças, né? Não é assim? A Lua não tem uma influenciação imensa da Terra? Tem. A Terra não tem influenciação imensa do Sol pelas suas forças que recebe? Então, diz aqui, ó, os mundos atuam sobre os outros pelas radiações que se desprendem, que emanam. É assim. E as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais, do nosso pensamento, que produzem, bons ou mais. A gente, se minha cabeça está receptiva para os bons, receba as boas ideias. Se eu tenho sintonia, ou aqueles que estão com a mente infelicitadas e desarmonizadas, equilibradas, recebe as mais energias. Por mais que os nossos amigos espirituais tentem nos ajudar, mas se eu estou com a faixa vibratória bem baixa, eu não consigo captar. Estou captando das energias que aqui embaixo. Por isso é fundamental o vigiar e orar que Jesus fala, porque está sempre minha faixa, com a minha sintonia mais elevada, para que eu possa captar, por exemplo, meus amigos espirituais, dos emissários do bem, etc, 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 etc. Vamos dizendo. Agentes mentais, tá. A palavra serena de Aulo, disse André Luiz, compelia-nos a meditações, embora rápidas. Os claros apontamentos em torno da energia mental que foram ali discernidos, falados sobre por Aulo, esses conceitos, conduziu-me, disse André Luiz, a preciosas reflexões. Ou seja, aquele monte de informações trazidas aclarou, abriu uma janela perceptivelmente na cabeça de André Luiz, disse ele então. Então, o pensamento não escapava às realidades do mundo corpuscular, ponderei de mim para comigo mesmo. Ele continuou pensando, ele sozinho, pensando, etc. Quer dizer, os pensamentos não escapavam das realidades, as realidades do mundo corpuscular meu, ponderei comigo mesmo. Assim como possuímos na Terra
valiosas observações alusivas à química, à matéria densa, relacionando-lhes as unidades atômicas daquela matéria, de um birô, de um computador, por exemplo, o campo da mente oferece largas extensões, possibilidades ao assunto e suas combinações. Aí ele descobriu um novo mundo novo, essas conexões, essas possibilidades de influenciações, pensando ele, né? Muito bem. Pensamentos, aí ele vai dizer, olha, pensamentos de crueldade das mentes enfermiças, né? De crueldade, de revolta, de tristeza, ou de amor, de compreensão, de esperança ou de alegria, teriam natureza diferenciada com características e pesos próprios, adensando, ou seja, os pensamentos negativos, infelizes, trazem felicitações. Adensa, deixa o espírito mais pesado, mais infelicitado por essas energias pesadas que chegam. A alma ou sutiliza-os, eleva-os, diminui-os, ficam mais etéreas, mais elevadas, sem receber pensamento de beleza, de tristeza, de amor, de compreensão, etc, etc. Além de lhe definir as qualidades magnéticas. Sim, as qualidades que temos magnéticas que emitimos, depende, ninguém pode dar o que não tem, gente. Se na verdade eu só tenho meu coração tristeza, infelicidade, sombra, eu não posso emitir luz, eu não tenho para dar, né? E se o reverso é verdadeiro, se meu coração está cheio de luz, de amor, de fraternidade, eu não posso dar sombra, porque eu não tenho, certo? Então, essa qualidade energia magnética tem tudo a ver com o que está em nosso coração, em nossa mente, nosso espírito, né? Jamais Jesus emitiu qualquer sentimento de infelicidade porque não estava, não era da natureza dele, ninguém pode dar o que não tem, né? Quando eu pensando, a onda mental possuiria, a onda que a gente emite, possuiria determinadas coeficientes de força, cada um emite uma força correspondente, da concentração silenciosa, na concentração silenciosa, eu estou aqui concentrado, eu tenho, mesmo assim, quando eu emano essa concentração silenciosa, ou no verbo exteriorizado, ou na palavra, ou na forma escrita, ou seja, a minha capacidade interior de emanar energias boas depende do estágio de cada um de nós? Sim, porque se a gente pegar um fato de uma gravidade ou não, dependendo da forma como você aborda, se ela vai num tom de amorosidade, de fraternidade, de bondade, ela é suavizada porque recebe, seja na palavra, seja na escrita, e se encontra a docilidade, até no timbre da voz. As almas venerandas têm a capacidade de utilizar o seu timbre de voz e sua amorosidade, dar uma notícia profundamente complexa e difícil e dolorosa, de forma que ela se suaviza pela forma generosa e amorosa como é dada. Às vezes você pega um espírito grotesco, que a coisa nem tem gravidade, mas ele fala tão atabalhoadamente e grosseiramente que agride as pessoas. Então, a capacidade, a concentração, a coeficiente de força tem muito a ver de quem emana. É isso que ele quer explicar. Compreendia desse modo, diz André Luiz, mais uma vez, que sem qualquer obscuridade, que somos naturalmente vítimas, olha que informação importante, vítimas ou beneficiários, vítima ou beneficiário, de nossas próprias criações. Não é assim? A gente dá a gente colhe o que planta, não é assim? Dizia Jesus? A gente colhe o que planta. Se eu, na verdade, planto bem o amor, a fraternidade, eu vou colher o quê? O bem, o amor, a fraternidade. Se eu emano essas belezas todas, eu vou colher. Mas, na verdade, eu serei vítima do mal que eu fizer, porque o mal que vai, volta. É ação e reação, que é uma lei universal. Se eu só faço coisas negativas, negatividade, infelicidade, tristeza, crueldade, eu vou colher aquilo, gente. Que eu colho o que recebo. É a lei de ação e reação. Virá para mim essa colheita, virá. Não tem como colher bons frutos se eu não plantei. Se eu só plantei semente mirrada no solo ruim, não cuidei, não tem como, não há milagre nisso. Muito bem. Agora, dizer, vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações, segundo as correntes mentais que eu emano, né, que o projeto, né, escravizando-nos, olha ele, a compromisso com a retaguarda, ou seja, estão lembrados da ideia lá, gente, do cérebro triuno? Eu sempre volto isso para a gente entender essas coisas com mais facilidade. O que é que diz lá André Luiz, lá no livro anterior? Acho que é no Dicionário da Luz, acho que é. O cérebro triuno. O cérebro triuno, segundo ele, nosso cérebro é como se fosse um edifício de três andares. No subsolo, no porão,
que é o inconsciente, está guardado o que foi no passado, o nosso lixo, as nossas infelicidades, as nossas, como é que eu vou dizer? As nossas, aqueles sentimentos cristalizados, aquele mal que a gente fez, aquela coisa que está cristalizada que não sai, as nossas fixações mentais. E é uma porta aberta para esse processo obsessivo, né? Porque a gente não tira da cabeça, não é fácil haver obsessão ali. Bom, no consciente, que é o andar do meio, é o hoje, é o consciente. Qual é o consciente? O consciente é dado que é a reencarnação, para trabalhar o que está lá no purão embaixo, aquelas coisas ruins, trabalhar, modificar, se renovar, se transformar, as possibilidades de renovação, de fazer uma faxina no nosso depósito, no nosso purão lá embaixo, a renovação do homem. E o superconsciente, que é a parte de cima, nós vamos aurir forças, buscar energias, contato com as entidades venerando, buscando alimentar, fortalecer o consciente que é o hoje, para reformar o de baixo. É exatamente isso. Isso que ele está dizendo aqui. Olha só. Compreender desse modo, que mais uma vez, que sem qualquer obscuridade, que somos naturalmente vítimas ou beneficiados de nossas próprias criações que emanamos, segundo as correntes mentais que emanamos, que projetamos, escravizando-nos ao compromisso da retaguarda, se eu só penso em crueldade, tristeza, revolta, etc., etc., ao passado purão, né? Ou libertando-nos para a vanguarda, para o futuro, para a evolução, buscando ajuda no superconsciente. Olha que coisa interessante. Conforme nossas deliberações, nossas ações e atividade, que é o nosso livre-arbítrio. Deus deseja nossa felicidade, mas não nos obriga, nos dá as possibilidades. Nos manda os conselheiros, os anjos da guarda, nossos amigos espirituais. Mas eu não quero, não tenho sintonia, paciente, tenho livre-arbítrio para. Em harmonia, diz ele, ou em desarmonia com as leis eternas. Olha que interessante. Nós temos todas as possibilidades de desejar nossa felicidade, mas está em nossas mãos. Você emana pensamentos bons, você emana energias boas, você emana sentimento de amor, de fraternidade, de caridade, de benevolência, de perdão. Eu estou colocando, estou plantando essas informações que serão captadas por pessoas necessitadas como é dessas energias, e eu colherei o bem que eu fiz. É isso. Se eu mando o contrário, crueldade, revolta, tristeza, planejo mal, eu também vou colher. É lei da ação e da reação. Se eu mando as energias sublimadas, eu vou me renovar, me transformar com o que eu tenho lá no meu purão. Se eu mando as energias de amor, de benevolência, eu estou me transformando, renovando isso. Mas se eu mando de tristeza, eu estou só reforçando aquelas cristalizações, aquelas fixações. E recebendo quem? As informações da entidade que nos amam, dos processos obsessivos, etc, etc, etc. Olha que coisa importante. Muito bem. O solilóquio, gente, é um pensamento com você próprio, né? Você está conversando com você próprio. É uma espécie de monólogo. Então, ele estava pensando essas informações. O solilóquio, porém, não deveria alongar-se. Ele estava pensando. Nosso orientador Aulus captou, né? Atento aos objetivos de nossa permanência na casa. E qual era o objetivo da permanência dela? Qual era o objetivo de André Luiz e de Hilário ali naquela casa, verificando a vivência da mediunidade, aos auspícios ou a vivência do Evangelho de Jesus? Não era colher apontamentos e informações para o livro? Então, deu um puxão de orelha ali, Aulus, olha, o objetivo é esse, chamou-me a novas observações. Vem cá, vocês dois. Repararam na comunhão? Vocês repararam? Tirem os ensinamentos e anotem para estar no seu livro. Repararam na comunhão entre Clementina e Silva no momento da prece? Vocês compreenderam que entre um e outro houve uma sintonia fina e importante? Que, na verdade, Silva, ele conseguiu captar efetivamente o que Clementina falou e reproduziu? Porque André Luiz estava fazendo locubrações de informações, como é que se repercutiu essas informações no corpo físico de Raul Silva. E ele chamou de novo. Vocês repararam a sintonia? Disse então. E então, a nossa expectação de aprendiz, quando eu dizendo, vimos aqui o fenômeno de perfeita assimilação, perfeita sintonia de quê? De correntes mentais. Quais? As emanadas ou emitidas por Clementino e recepcionadas por Raul Silva, disse ele, que preside habitualmente a quase
todos os fatos mediúnicos. O que quer dizer com isso, gente? Ele não está só falando das comunicações mediúnicas equilibradas e belas, de se iluminar, não. Ali aconteceu uma assimilação muito importante de Raul Silva, porque Clementino fez todo um esforço para adensar um pouco seu perispírito, ficar na mesma faixa vibratória, mas também acontece com as entidades das sombras, com os médios que não viram a mediunidade com Jesus. O que é que eu quero dizer com isso? Nós sabemos que a mediunidade não só existe em médios elevados, não, gente. Nós vimos aqui muitos nos livros anteriores, o contrário. Médios que têm a faculdade, a mediunidade, a mediunidade de provas, que nós explicamos lá atrás o que ele não é ainda portador na mediunidade natural, ele é dado por empréstimo para que, na verdade, ao ele desenvolver a mediunidade, Deus dá essa possibilidade, normalmente através do pedido do amigo espiritual dele, para que ele vivencie, porque ele vivenciando, ele pode ajudar as entidades que ele prejudicou no passado, normalmente os médios de provas, pessoas que erraram muito no passado, Deus lhe dá essa possibilidade, porque se ele, para conseguir vivenciar a prova que está estabelecida da mediunidade com proveito, ele ajuda quem prejudicou e ele se beneficia. Porque o bem passando por nós, nós nos beneficiamos também. Essa é que é a história. Essa é a mediunidade de prova, certo? Então, se na verdade o médium, ele na verdade, ele não se preocupa em se renovar, em ter disciplina, não busca estudar e não busca se renovar espiritualmente, a moralidade, ele será perfeitamente um emissário das sombras. Porque a mediunidade acontece com os emissários da luz e com os emissários das sombras. A gente se comunica ou recebe as energias e as comunicações com aquele que a gente tem sintonia. Volto a dizer, sintonia é absolutamente tudo. Porque está dizendo o seguinte, ó, as correntes mentais que presidem habitualmente quase todos os fatos mediúnicos, é isso. Porque houve uma sintonia maravilhosa ali de Clementina e Silva, que estavam sintonizados no bem, no desejo de praticar o bem. Mas as criaturas que, na verdade, estão desequilibradas, nós vimos isso lá em Libertação, vocês estão lembrados lá, na Libertação, que houve uma comunicação, um médico não se preocupava com isso, e a casa espírita que não tinha orientação, os coordenadores espirituais eram entidades também desequilibradas, faziam os negócios, a gente devia estar, as negociações, as entidades espirituais com as entidades que estão obsidiando, nós vimos isso lá, na Libertação. Tudo isso é possível. Por isso a mediunidade ela é muito importante e é muito difícil o exercício da mediunidade. Pressupõe muito, 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 muita vigilância, a disciplina, a moralidade e também o estudo. Senão você pode perfeitamente ser o agente das trevas ou o portador das criaturas das trevas, ou o comunicador, o carteiro das trevas. É importante entender isso, né? Para a clareza de raciocínio, disse então Aulus, comparemos a organização de Silva, ou seja, do coordenador ou do médio doutrinador da sala mediúnica, né? Comparemos, disse ele, a organização de Silva, do receptor, nosso companheiro encarnado, a um aparelho receptor. Ele é receptor. Quais os que conhecemos no domínio da radiofonia da Terra? Ou seja, é como se fosse um rádio, né? Um rádio. Se, na verdade, estiver na mesma faixa de quem emana, por exemplo, só recebe a comunicação de FM quem está naquela faixa. Quem está na DM não recebe. É a mesma coisa. Ou seja, o rádio ou o receptor de Silva estava absolutamente na mesma faixa vibracional de Clementino. Veja que coisa interessante. Olha a sintonia. Importantíssimo, né? Muito bem. Continua dizendo. Isso aqui. Disse ele. A emissão mental de Clementino, condensando-se o pensamento e a vontade dele, envolve Raul Silva em profusão de raios, é isso, né? Emitindo raios, que ele alcança o campo interior, primeiramente nos poros. Olha que ele faz aqui mostrando como é que, na verdade, como é a captação. Vem nos poros. Ele diz que nossos poros, da pele, os poros e tal, são como miríades de antenas, pequeniníssimas, milhares de antenas. É captado de forma, digamos assim, fragmentada pelos poros. Olha isso, que coisa interessante. De antenas sobre as quais essas emissões adquirem aspecto de impressões fracas e indecisas, fragmentadas, portanto, essas emanações, né? Essas impressões após-se no centro do corpo espiritual, nos chakras, né? Ou nos plexos, que funciona à guisa de condensadores. Juntam tudo, todas as comunicações que se recebem pelos poros. Olha que interessante. Atinge de imediato os cabos do sistema nervoso e desempenham o papel de preciosas bobinas de indução,
acumulando-se aí num ato, em frações de segundos, imediatamente, e reconstituindo o quê? As mensagens que foram emanadas por Raul, por Clementino, recebe pelos poros, cada um, e junta-se tudo, automaticamente, no cérebro, quando chega no cérebro, onde possuímos centenas de centros motores, semelhante a milagroso teclado de eletroímãs, que tem essa capacidade, ímãs que atraem, não é? Ligando uns aos outros, e em cujos fulcros dinâmicos se processam as ações e as reações mentais, que determinam vibrações criativas através do pensamento que chega, né? Lá na mente de Raul Silva, ou na palavra, ou da palavra, tanto do pensamento como da palavra, considerando-se que o encéfalo, como poderosa estação emissora de quem lá de Clementino e também receptora de Clementino, de Raul Silva, e a boca, por valer as outras falando. Toda essa teia de comunicações que vem desde Clementino chega até a boca, depois da mente, e Raul Silva fosse uma espécie de alto-falante, se reproduzindo aquilo que Clementino falou. Veja que coisa interessante. Tudo está delineando aqui as conexões no corpo de carne, no corpo físico. Olha que coisa interessante, né? Tais estímulos, disse ele, se expressam ainda pelos mecanismos das mãos e dos pés, ou pela impressão do sentido, nas sensações, né? E dos órgãos, que trabalham na feição de guindastes de condutores, transformadores e analistas, sob o comando direto da mente. A mente é que comanda tudo. Gente. Tudo é comandado pela mente. Já vimos lá atrás que a mente comanda tudo, o corpo de carne é comandado pela mente, que chega o correspondente no corpo de carne, que é exatamente o cérebro, e através da pineal comanda todo o corpo. Nós vimos isso lá, atrás, estudamos isso. A elucidação não podia ser mais simples, André Luiz. Contudo, oferecia oportunidade a mais amplas indagações. Ou seja, é um assunto largo, complexo e etc. Importante. Temos então aqui a técnica do próprio pensamento? Perguntou Hilário, curioso, né? Com interesse. E então disse Aulus, bom, não nem tanto, disse ele. Aí vou explicar. Ó, o pensamento, que nos é exclusivo, sei. A nossa mente pensa, não é assim? Todos nós temos a capacidade de pensar. Sabe? O pensamento que nos é exclusivo, sei, que não vem de fora, que é só da nossa mente, flui incessantemente. O tempo todo a gente está pensando, não é assim? Nossa mente é uma usina eterna. Nós falamos o tempo todo a gente está pensando, o tempo todo a gente está pensando. O pensamento que nos é exclusivo flui incessantemente do nosso campo cerebral, do nosso cérebro, não é de fora. Muito bem. Tanto quanto as ondas magnéticas e caloríferas, que nos são peculiares. Nossa. E usamos esse pensamento, disse ele, usamos normalmente acionando os recursos que dispomos, na fala, na escrita, porará, 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 o pensamento que a gente verbaliza. Muito bem. Não será, porém, tão fácil estabelecer a diferença entre a criação mental que nos pertence, porque o pensamento é meu, daquele que se incorpora, que é recebida na cabeça? Perguntou então Hilário. Não é tão fácil a diferença de um de outro? Perguntou Hilário a Aulus. E Hilário disse: sua afirmativa carece de base, disse Aulus. Qualquer pessoa, disse ele, que saiba manejar a própria atenção, olhar para si próprio, observando a mudança, ou seja, se você, na verdade, conhece você, você sabe o que você pensa, você tem seus valores, de repente chega um pensamento estranho, não pode ser seu, né? Se de repente chega um pensamento de matar alguém, de fazer um mal muito grave a alguém, é isso que está explicando. Disse ele, se sua afirmação, sim, se é a diferença total. Sua afirmação quer batalha, isso aqui, ó. Qualquer pessoa que manejar a própria atenção observará a mudança de vez que o nosso pensamento vibra um certo grau de frequência. Você tem aquele pensamento que sempre tem, está dentro da sua modo de pensar, de se compreender a vida. A caracterizar em nossa maneira especial de expressão. Você normalmente pensa e expressa sobre determinado assunto daquela forma no ciclo dos hábitos, dos pontos de vista que você normalmente emite esse ponto de vista. Nos modos do estilo que são peculiares. Você sabe o pensamento que emana de você. Você já sabe o que você pensa em determinados assuntos. É fácil identificar nesse sentido, disse ele. E bem-humorado comentou: em assunto dessa ordem, é imprescindível muito cuidado ao julgar se o pensamento vem de fora ou não. Por quê? Enquanto afinamos o critério pela craveira terrena, ou seja, pela forma como na Terra existe aqui, você na medição do crescimento espiritual de cada um, quer dizer isso,
na forma como nós estamos aqui, possuímos uma vida de ser elemental quase sempre parasitária. O que quer dizer com isso? Nós somos muito influenciados pelo meio, disse ele. Nós somos muito influenciados pelo meio, né? Pela imprensa, pelos parentes, pelos amigos, disse ele. De vez que ocultamos a onda do pensamento nosso, muitas das vezes a gente tem até um pensamento só nosso, né? Que nos é próprio, para refletir e agir com os preconceitos consagrados ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos, que são cristalizações mentais, ou seja, fixações. O que é que quer dizer com isso? Nós somos muito influenciados pelo meio, nós somos muito imaturos. Nós reproduzimos aquilo que o líder A fala, que o líder B fala, pelo que o líder religioso ou político fala, são muito influenciados por essas criaturas. Também tem os preconceitos que te incorpora na vida, não é? Quer dizer, que são essas fixações, cristalizações no tempo. Por exemplo, algumas pessoas acham que a pessoa da raça ou da pele preta ou branca ou vermelho é inferior ou superior. Isso são cristalizações. Porque, na verdade, a superioridade não está na cor da pele, está no coração, no espírito. Mas nós somos muito influenciados por isso. Algumas criaturas, reforçando esses pensamentos, ainda acham que mulher superior, é inferior ao homem porque é mulher, ou não tem nada a ver, isso são preconceitos inaceitáveis, mas nós somos ainda muito influenciados por esse meio, como a cor da pele, ou se o homem, ou se a mulher, se A ou B. Isso são preconceitos. Nós muitos somos influenciados por isso, está dizendo isso, né? São fixações, né? Ou com as modas, você não tem que ter a história da moda, você até nem gosta da roupa X, mas usa porque é moda, isso é influenciação. Muita gente vai a Maria, vai com as outras. A gente não leva em consideração o nosso sentimento, o nosso pensamento. Eu estou usando a roupa da cor X porque está na moda, nem gosto, mas estou na moda, está dizendo isso, os costumes, né? As modas do dia e as opiniões dos afeiçoados. Ah, meu pai pensa assim, meu irmão pensa assim, meu professor pensa assim, eu vou pensar também. Que constitui fácil acomodação com o seu esforço. Isso, olha, tudo bem. Você tem que tentar identificar, mas não é tão simples você identificar se o pensamento é só seu. Porque muitas vezes somos influenciados pelo meio. E qual é a forma da gente conseguir refinar esse nosso pensamento? Identificar se é nosso ou não. Ele vai explicar. Mas é importante entender isso, disse ele. Basta, no entanto, olha qual a saída, nos afeiçoarmos ao exercício da meditação, ao estudo edificante e ao hábito de discernir, de descobrir o que é certo e o que é errado, para compreendermos onde está a sua faixa de pensamento. Ou seja, reforma íntima, instrução, disciplina, amor próprio, renovação, né? Identificando com nitidez as correntes espirituais que passamos a assimilar. Com quem tem sintonia? Né? Então, isso tudo é importante. A forma da gente crescer espiritualmente. Não ser só uma Maria vai com as outras, como nós, a maioria somos. Nós somos muito influenciados pelo meio. Se você é muito influenciado pelo meio, você não vai ter a compreensão, muitas das vezes, se o pensamento é seu ou não é. Olha que coisa interessante. Hilário pensou alguns instantes e, estampando na fisionomia contentamento pela firmeza de quem fizer a importante descoberta, falou satisfeito. Ah, agora eu percebo, disse Hilário, como pode surgir fenômenos mediúnicos. Como forma agora, que constatação interessante. Fenômenos mediúnicos em comezinhas situações da vida, ou situações cotidianas, bobas, bobagem. Pode ser um fenômeno mediúnico, pode ser uma interferência espiritual, quer dizer isso. Tanto nos feitos notáveis da genialidade, como inspiração fenomenal para música, para beleza, para ciência, ou alguma ideia genial que chegou até um de nós, pode ser um fenômeno mediúnico. Está por sintonia, está recebendo a espiritualidade, né? Como nos dramas cotidianos, nas infelicidades, nas desarmonias, no sentimento que nos chega, na infelicidade, né? Ou seja, aí sim, ou seja, é a influência. Lembremos que a questão 459 do Livro dos Espíritos diz Kardec que nós somos mais influenciados do que imaginamos pelas entidades espirituais. Muitas vezes somos dirigidos por ela, né? É exatamente isso. Muitas dessas ações no dia a dia nosso são fatos mediúnicos, quer seja para o bem, quer seja para o mal. Por isso que Jesus nos, volto a dizer, nos concitava ao vigiar e orar, para elevar a sua faixa vibracional.
Acentuou, Aulos, agora, preocupado com o tempo, que estava rolando, e o trabalho precisava acontecer, que a nossa palestração consumia, a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, de qualquer faixa evolutiva, está dizendo isso. Como a faculdade de respirar. Todos nós temos de respirar, e a mediunidade somos todos médios. Mas ele, a cada criatura assimila, ou seja, recepciona as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Isso é fato, gente. Isso é fato. Por isso que a gente tem que entender essa máxima de Jesus, do vigiar e orar, como um mantra. Um mantra. O tempo todo, de outubro, a gente tem que pensar nisso. Porque a gente recebe em conformidade com o que doa, a gente recebe em conformidade com quem tem sintonia. Isso quer dizer, por isso, disse ele, o Divino Mestre Jesus recomendou-nos, na oração, na vigília, na vigilância, orai e vigiai, para não cairmos nas sugestões do mal, né? Que se eu baixo minha faixa vibratória, eu vou receber de quem as sugestões? Das entidades infelizes. Eu baixei minha faixa vibratória. Nem vou receber, não vou ver, nem vou nem escutar os conselhos do meu amigo espiritual, do meu anjo da guarda, porque eu estou ligado com aquela de baixo. Do mal, porque a tentação é um fio de forças vivas a irradiar-se em nós, a tentação, as sugestões que chegam. E se eu tenho meus calcanhares de Aquiles, minhas fragilidades, há a possibilidade de eu captar, de eu capitular, né? Se eu não vigiar e orar para levantar a minha faixa vibracional. Como é que eu recebo uma energia dessa, uma sugestão para fazer o mal, se não é o mal, não é de mim? Essa ideia não pode ser minha. Aqui é que dizer, orar e vigiar. Eu levo minha faixa vibracional, tira a conexão, tira a tomada com a entidade que está me informando sobre isso, tá me dizendo? Captando os elementos que eles são semelhantes, sintonia. E tecendo assim ao redor de nossa alma espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis. Porque as entidades infelizes sabem nosso calcanhar de Aquiles, gente, sabe às vezes que a gente caiu e onde caiu e por que caiu. E é como aquela feridinha que está calcificando, tá? A casquinha bem fininha. Passou a unha forte, fere de novo. Por isso o vigiar e orar é tão importante, para não cair nas tentações. E a gente assimila o sentimento daquela rede que está na mesma faixa vibratória da gente, para ele explicar isso. E buscando o lugar que ele competia nos trabalhos, porque o trabalho da mediunidade vai começar, em andamento juntou. Estudemos, trabalhando, ou seja, observamos, mas vamos trabalhar e vamos ver o resultado do trabalho que vai acontecer hoje aqui, nas obsessões, etc, etc. E vamos captar as informações para vocês pegarem o apontamento no livro, significa isso, né? Estudemos trabalhando. Observação. O tempo utilizado em serviço de Ciaulos do próximo é bênção que entesouremos em nosso próprio favor para sempre. Ou seja, o bem que fazemos são aqueles pequenos depósitos na poupança da alma, né? E a gente vai recepcionar. É o tesouro que a gente guarda no nosso espírito. É aquele que a traça não come, ferrugem não corre, como diz Jesus. E é esse tesouro que a gente leva. O material, ninguém leva absolutamente nada, meus amados irmãos. Veja que capítulo rico em informações. Muito importante. Do vigiar e do orai. Como se dão as conexões. Estudamos antes via pelo espírito e agora pelo próprio corpo de carne. Então, eu queria saber dos irmãos queridos se existe alguma dúvida que a gente possa tirar, algum comentário, etc, etc. E se não, queria agradecer demais a generosa companhia de vocês em mais um estudo das quarta-feiras, convidando a estarmos juntos, se Deus nos permitir, na próxima quarta-feira. Fique com Deus, tenha uma excelente noite, uma excelente semana. Muita paz.